Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos à mensagem O Verdadeiro Vencedor. Eu me chamo Jonas, faço parte do curso pastoral e é um grande prazer poder compartilhar a palavra de Deus através dessa mensagem. Quando nós falamos de ser um vencedor atualmente, nós entendemos que o mercado de trabalho, enquanto empresários, vive uma sociedade que mede faturamento, lucratividade, resultado, relatórios, muitas vezes influência e desempenho como sinônimo de sucesso. Mas tudo isso significa crescer aos olhos dos homens. Para Deus, vencer significa muito mais do que isso. Significa permanecer. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Existem empresários ricos que muitas vezes são derrotados por dentro. Assim como existem pessoas extremamente simples, mas que experimentam uma paz que ninguém pode comprar. A pergunta dessa mensagem é: quem é o verdadeiro vencedor? Será que vitória está relacionada somente a sucesso financeiro, seguidores, nível de influência? O que é e quem é o verdadeiro vencedor? À luz da palavra de Deus, hoje, nós vamos encontrar três características que definem o verdadeiro vencedor. Primeira delas, o verdadeiro vencedor, ele entrega o controle a Jesus. É isso mesmo. Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, afirma: Eu é que sei os planos. Aqui Deus está falando. O primeiro erro do empreendedor é acreditar que tudo depende apenas das suas estratégias. Planejamento é sim importante, porém não é o principal. A direção de Deus, essa é indispensável. Quem coloca Jesus apenas como uma solução de problemas continua sendo o dono da sua vida. Porque só bate na porta quando está no desespero e continua conduzindo, tomando a frente do seu jeito. Na verdade, você precisa entender que existe um plano muito maior, o desejo de Deus é que você possa viver eternidade, tudo aquilo que Ele desenhou e sonhou para você. Então é muito além de sucesso momentâneo, e sim um controle nas mãos de Jesus Cristo. Então eu quero te deixar uma dica muito prática. Ore antes de grandes decisões e busque entender quais são os princípios bíblicos antes das estratégias humanas. Busque também entender qual é a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro do teu coração. E coloque então Jesus Cristo como centro da sua vida e da sua empresa. O segundo ponto é que o verdadeiro vencedor, ele obedece mesmo sem entender. Exatamente isso, há momentos que pode não parecer óbvio. Nós vemos nas escrituras exemplos de profetas que faziam talvez coisas bizarras. Deus mandava um andar nu, outro andar a mais, outro comer algo estranho, ou fazer um experimento numa panela de barro, enfim, são tantas coisas. O próprio Jesus mandou colocar muitas vezes a saliva e o barro nos olhos, ou tomar um banho. São coisas que humanamente não fazem sentido. Isaías 55, versículo 8, diz que os pensamentos de Deus são maiores. E aqui nós encontramos uma grande verdade. Nem sempre Deus mostrará o caminho inteiro. Ele apenas vai mostrando passo a passo, por isso nós precisamos de uma vida constante e diária. E empreendedores gostam de controlar todos os riscos. Mas os verdadeiros cristãos aprendem a confiar. Isso significa depositar a fé e acreditar mesmo sem ver. A obediência sempre vem antes da recompensa. Por isso, lembra que nem todo lucro necessariamente vai honrar a Deus. Nem toda oportunidade vem de Deus. Mas a integridade, sim, ela sempre vale a pena. E vale mais do que qualquer contrato. Por isso, deixe sempre claro isso diante do teu coração, diante das tuas intenções. Obedeça mesmo sem entender.
Você foi chamado para obedecer e não para ver. Muitas vezes nós fazemos o oposto, queremos ver resultados, mas o nosso chamado é viver diariamente a obediência, sabendo que os planos estão nas mãos do Senhor. E quando você vive um nível de entrega e dependência nas mãos do Espírito Santo, então ele te conduz pelos caminhos corretos. E quando você menos espera, ele coloca aquela intuição dentro do teu coração. É o sopro do Espírito dentro do teu espírito. E aí você vê milagres, você vê o sobrenatural, a multiplicação, o transbordar, as coisas acontecendo. Terceiro ponto, o verdadeiro vencedor, ele deixa um legado eterno. E aqui, Jeremias 29, 13, diz o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O maior patrimônio não é aquilo que deixamos para os nossos filhos, não tem a ver com o saldo de uma conta ou com o tamanho do testamento. O maior patrimônio é o que nós deixamos dentro dos filhos. É justamente o que nós deixamos de legado na vida das pessoas, as marcas, e principalmente quando nós deixamos a semente da eternidade, quando nós compartilhamos Cristo, que é a verdade, a única grande verdade, o único grande caminho e a vida. Sabe, meu irmão, empresas podem falir, marcas podem desaparecer, mas uma vida transformada por Cristo produz frutos e frutos eternos. Negócios são ferramentas, só que o reino de Deus é muito além. O reino de Deus é propósito. Quando nós falamos de propósito, Deus tem desenhado um grande plano, como se fosse um quebra-cabeça. E muitas vezes nós não entendemos tudo, porque vivemos uma peça por dia. Mas a tua obediência de cada dia é uma pequena peça que se completa nesse grande plano, a eternidade. O Senhor te chamou para viver a eternidade. É essa a sede do teu coração. E o grande vencedor vive eternidade. Vive com os olhos no alto, sabendo que de lá vem o socorro. Vive com os olhos em Cristo, sabendo que dali existe salvação. Vive com os olhos em Cristo, sabendo que é Ele quem conduz, não só em pastos verdejantes no momento do descanso, mas também em banquetes onde o cálice transborda, também em livramentos, também a cada dia, a cada instante. Quero que você lembre dessa aplicação. Faça a sua empresa servir pessoas e honre os clientes e colaboradores. Esses são princípios do reino. Quando você aplica o que Jesus ensinou, seja conhecida pelo seu caráter e não pelo seu faturamento. Deus vai honrar. Então lembre que vencedor é aquele que deixa um legado. Então, 3 verdades sobre quem é o verdadeiro vencedor. Primeiro, é aquele que entrega o controle a Jesus. Segundo, é aquele que obedece sem entender, na direção do Espírito. Terceiro, é aquele que deixa um legado eterno, que vive propósito, que vive eternidade. E para concluir, meus queridos, eu quero dizer que o mundo ele vai continuar dizendo que o vencedor é aquele que acumula riquezas. Mas não é isso que a palavra diz. Jesus continua dizendo que vencedor é aquele que vence a si mesmo. Ele pode sim e quer, e Deus também quer, segundo a palavra, te trazer riquezas. Mas antes disso, é que você possa estar com Ele, com Cristo, em todas as situações. O maior investimento da sua vida não será a bolsa de valores, os imóveis ou a empresa. Será decidir entregar a sua vida ao único que conhece o seu futuro. Jeremias diz que Deus tem planos de paz, mas esses planos começam quando nós buscamos de todo o nosso coração. Hoje você pode escolher continuar dirigindo sua vida sozinho ou entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E é esse convite que eu tenho para você. O verdadeiro vencedor não é aquele que conquista o mundo, mas é aquele que tem Cristo no seu coração. É aquele que ganha Cristo e que automaticamente vai ser conduzido numa vida toda de propósito e a eternidade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Desejo uma ótima noite e que você possa tomar essa decisão. Cristo conduzindo a sua vida em vitória.